Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, 8 de novembro. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete da Folha é sobre ONGs, organizações não governamentais, que receberam 515 milhões de reais em emendas parlamentares que entram na mira da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Diz o texto da manchete: a CGU, Controladoria Geral da União, investiga 20 ONGs, organizações não governamentais, que receberam 515 milhões de reais em emendas parlamentares entre os anos de 2020 a 2024. Os repasses foram indicados por políticos de partidos da base do governo, do Centrão e da direita. Nos governos de Jair Bolsonaro, do PL, e de Lula, do PT. A relação dessas 20 organizações, elaborada após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ordenar um pente fino nas emendas, não indica ilegalidades. O objetivo da CGU é analisar a aplicação das verbas, a capacidade técnica das organizações de gerenciar esse dinheiro e a transparência dos contratos. Flávio Dino é o relator de ações sobre a constitucionalidade das emendas, que somam 52 bilhões de reais somente para este ano de 2024. Em agosto passado, Flávio Dino suspendeu o repasse desse dinheiro via emendas parlamentares, abrindo uma crise com o Congresso Nacional. Parlamentares viram a ação do governo Lula, que é crítico desse expediente do orçamento secreto, por trás da atuação do ministro Flávio Dino. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, na área internacional, é dizendo que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia chefe de gabinete e inicia transição de governo. A chefe de gabinete será Suzy Willis. É a primeira mulher a assumir o cargo, equivalente a primeiro-ministro da Casa Civil. Ela foi co-diretora da campanha eleitoral do empresário. Ela é vista como responsável pelo caráter disciplinado e organizado na equipe republicana. Em primeiro pronunciamento após a eleição, o presidente Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, disse que fará transição pacífica de poder. Essa foto em destaque na capa da Folha de São Paulo é retratando aqui o enterro de crianças chorando, o enterro daquela criança de 8 anos que morreu vítima de uma bala num confronto entre a Polícia Militar de São Paulo, lá na cidade de Santos. Diz assim a legenda da foto: velório de menino em ação da Polícia Militar em Santos tem cerco policial e protesto. O enterro de Rian,
de 4 anos, no cemitério da Areia Branca, agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo impediram o cortejo por alguns minutos. E tá aqui a foto retratando essa tragédia. É chamada ainda da capa da Folha de São Paulo. Projeto do Congresso é um drible no Supremo. Para supostamente se adequar às exigências do Supremo Tribunal Federal, a Câmara aprovou novas regras para regulamentar as emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto. Mas agrava em vez de resolver problemas. Aprofunda a falta de transparência, consolida a interferência na execução e eleva o valor total das emendas parlamentares. Governo Lula avalia novo tipo de leilão de energia. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva planeja criar indicador para avaliar a necessidade de geração de energia. Ele verificaria se o sistema é capaz de suprir a demanda em momentos específicos do dia. Seriam realizados leilões e a energia extra fornecida por hidrelétricas. Fator Trump não deverá influenciar o Supremo Tribunal Federal. Quem diz isso é o ex-presidente da República, Michel Temer. O ex-presidente avalia que um segundo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos não pesará na inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E Michel Temer descarta, nessa entrevista para a Folha de São Paulo, a hipótese de vir a ser vice de seu sucessor, de Jair Bolsonaro. E quem jogou esse balão de ensaio ontem no ar foi o próprio Jair Bolsonaro, numa entrevista, dizendo que a possível chapa para disputar a presidência do Brasil em 2026 poderia ser ele, Jair Bolsonaro, na cabeça e tendo como vice Michel Temer. É bom que se diga que Jair Bolsonaro hoje está inelegível. Uma decisão do TSE que o torna inelegível até 2030. Mas Jair Bolsonaro acha que com a eleição de Donald Trump pode forçar que a maior corte eleitoral do Brasil possa ser influenciada e retirar essa inelegibilidade. Ou então o Congresso vir a aprovar uma proposta de anistia para Bolsonaro e ele se tornar elegível e poder concorrer novamente à presidência da República. Nós vamos ver daqui a pouco, numa entrevista exclusiva que ele deu para o jornal Globo, e ele ratificando essa posição de ser presidente, voltar a ser candidato a presidente do Brasil. Toda sexta-feira, o jornal Estado de São Paulo, na sua capa, traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo no final de semana. E a dica de cinema do Estadão hoje é as estrelas por trás do cinema, né, do filme de animação, desenho animado,
chamado A Arca de Noé. Por exemplo, o ator que está aqui na foto, Rodrigo Santoro, ele dubla a voz, ele é a voz do Ratinho Vini nesse filme de animação e traz uma entrevista na edição de hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro, com o ator que empresta a sua voz para o Ratinho Vini da animação A Arca de Noé. Na área de música, divertimento, o Estadão dá a dica de que musicais, nesse final de semana em São Paulo, celebram Elis Regina e Zé Ramalho. E no bate e volta, que é aquele no entorno ali de São Paulo, você vai e volta no mesmo dia, a dica do Estadão é que na cidade de Penedo tem o Cantinho da Finlândia. É o Cantinho da Finlândia no Brasil. E ele chama a atenção para um museu de brinquedos que é muito visitado na cidade de Penedo. Mas esse bate e volta, para nós aqui no Ceará, é longe, porque de São Paulo para Penedo, segundo a matéria do jornal, é 270 quilômetros esse bate e volta para você ir a Penedo, que fica, é uma cidade do sul do Rio de Janeiro, já fica fora de São Paulo. São 270 quilômetros para visitar a cidade e conhecer esse museu de brinquedos. E a foto, você pode ver, tem um museu, tem uma foto de miniaturas de carros antigos. A manchete do Estadão desta sexta-feira é chamando a atenção para a mudança climática e destaca uma frase do presidente Lula, que em entrevista à CNN norte-americana disse: Trump tem de pensar como um habitante do planeta, diz Lula. O brasileiro exalta Acordo de Paris, ao qual o americano se opõe. A foto é do atual presidente Joe Biden, dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que respeita a escolha de Trump pelo eleitorado norte-americano, pelo povo americano, e prometeu realizar uma transição de governo pacífica. O texto da manchete do Estadão. Em entrevista à CNN americana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o republicano Donald Trump, eleito para voltar à Casa Branca, precisa pensar, abre aspas, como um habitante do planeta Terra, fecha aspas, ao tomar medidas sobre o meio ambiente. O brasileiro havia sido questionado se achava que Trump tiraria os Estados Unidos do Acordo de Paris como em seu primeiro governo. Lula mencionou que o fato de os Estados Unidos serem o país mais rico e mais poderoso do planeta não livra o povo americano de também sofrer com as mudanças climáticas. Abre aspas. Ele está no mesmo planeta que eu estou. Fecha aspas, disse Lula. O brasileiro mencionou a meta de aquecimento máximo de 1,5 graus Celsius presente no Acordo assinado de Paris. As declarações foram dadas no momento em que o governo brasileiro busca construir uma relação pragmática com Trump. Uma matéria também falando dos Estados Unidos, a matéria correlata, mas secundária, é dizendo que o banco Fed, o Banco Central Norte-Americano, cortou ontem 0,25 ponto na taxa de juros dos Estados Unidos.
O presidente da instituição, do Banco Central, o Jerome, disse que não renunciaria ao cargo de presidente do Banco Central do ZEWA se Trump pedisse. Outra manchete de capa, é só um comentário aqui sobre esse corte. Houve esse corte de 0,25 ponto nos juros, mas nas matérias não falam que houve alguma repercussão aqui no Brasil, nesse corte de juros dos Estados Unidos. Outra manchete de capa, outra chamada de capa do Estadão. Disputas judiciais no caderno Economia e Negócios. Justiça do Trabalho gera custo bilionário a empresas, diz estudo. O trabalho do professor José Pastore indica que sentenças trabalhistas, da Justiça Trabalhista, ignoram pontos centrais da reforma trabalhista de 2017. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho contesta esse estudo realizado pelo professor José Pastore. Mais uma matéria que o Estadão traz e é chamada aqui na capa de hoje, da edição de hoje do jornal, é sobre os penduricalhos. E o Estadão bate muito nesse assunto. Os penduricalhos é um jeitinho do funcionalismo público, principalmente do Poder Judiciário, de driblar a lei, de ganhar dinheiro a mais do que o teto máximo permitido por lei. E eles inventam uns penduricalhos, dizem que não é salário, mas é dinheiro do mesmo jeito, mas com outro nome, recebe com outro nome, alguma gratificação de saúde, de produtividade, mas é dinheiro. Vejam aqui essa matéria chamada de capa do Estadão. O Tribunal de Justiça do Paraná paga a juízes 27.400.000 reais em benefícios antes de eleição na Corte. Em outubro passado, magistrados lá do Paraná, receberam extras fora do teto de remuneratório por acúmulo de função e adicional por tempo de serviço. O Tribunal de Justiça do Paraná deve se pronunciar hoje sobre essa questão para o jornal Estadão. Até ontem não tinha se pronunciado. Está prometendo se pronunciar hoje sobre esses 27.400.000 reais pagos a magistrados por acúmulo de função e adicional por tempo de serviço. Venda de sentenças sobre o mesmo assunto, outra chamada de capa. STJ, Superior Tribunal de Justiça, torna desembargadora da Bahia ré por corrupção. Violência. Tensão marca enterro de menino de 4 anos morto em tiroteio na cidade de Santos. Rian da Silva, morto durante troca de tiros entre policiais e criminosos, foi enterrado ontem. Ouvidor do governo do governador de São Paulo disse que família foi intimidada pela presença de PMs. O caso será investigado. Ainda é chamada de capa do Estadão. Os assuntos: túnel na Zona Sul de São Paulo. Ministério Público recomenda que a Prefeitura pare a obra na Vila Mariana. Descendentes.
Itália deve aumentar taxa para processo de pedido de cidadania. Balanço da estatal. Petrobras reverte prejuízo e lucra 32 bilhões e 500 milhões de reais no último trimestre. Queda em um ano. Brasil reduz em 12% emissão de gás de efeito estufa, mas patamar é elevado. Brasil ainda é o quinto maior emissor desse tipo de gás no mundo, à exceção da Amazônia e do Pampa, no Rio Grande do Sul. Todos os biomas tiveram alta. Então, os biomas são Caatinga, o Cerrado e outros mais. Na área de segurança pública, é uma matéria chamada de capa, dizendo que com mais assaltos e furtos, medo ofusca o lazer na região do Parque do Ibirapuera, o famoso parque lá em São Paulo, de Cooper, e para os frequentadores. Os casos mais frequentes na Rua Macau e na área do Museu de Arte Contemporânea, áreas próximas ao parque. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. E a primeira matéria em destaque no alto da capa do jornal o Globo é direcionado para as mulheres. Cabelo branco assumido, um relato sobre as vantagens, alegrias, angústias e dúvidas após decidir não pintar mais os cabelos. A manchete do jornal o Globo é ainda na área internacional, dizendo: a geopolítica mundial se move. Putin, presidente da Rússia, acena a Donald Trump, e Zelensky, presidente da Ucrânia, reage à possível perda de apoio dos Estados Unidos. O líder russo, o Vladimir Putin, fala em retomar o contato com o Zewa, e presidente da Ucrânia diz que fazer concessões à Rússia será um suicídio europeu. Veja o que diz o texto da manchete. Um dia após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, os primeiros efeitos nas relações internacionais começaram a surgir. Com relações cortadas com os americanos e europeus, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Trump e disse estar pronto para retomar diálogo e contato com os Estados Unidos. A retirada ou atenuação do apoio americano à Ucrânia na guerra contra a invasão russa é uma das consequências especuladas da eleição de Trump, que tem boa relação com Putin, presidente da Rússia. O presidente da Ucrânia, que é o Volodymyr Zelensky, teme que isso se concretize, essa aproximação de Trump com o Putin, e busca reduzir danos. O Zelensky fez um aceno a Trump, de quem já recebeu duras críticas. E ontem, numa cúpula de países europeus, fez um apelo a líderes do continente. Disse assim: alguns de vocês defendem que a Ucrânia deveria fazer concessões a Putin. Isso é inaceitável e seria um suicídio para toda a Europa. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro,
como eu falei anteriormente, deu aqui uma entrevista exclusiva para o jornal Globo. E nesta entrevista é destacada uma frase de Jair Bolsonaro quando ele fala sobre as eleições de 2026 para a presidência da República. O ex-presidente disse: se não for eu, vão buscar um parecido comigo. Tem? Ele indaga. O ex-presidente diz que tentará reverter a inelegibilidade para 2026 via Congresso Nacional e minimiza outras opções de candidatos ou de candidaturas, mas à direita. Sobre as reuniões com ministros e chefes de forças armadas que a Polícia Federal investiga sob suspeita de articulação de um golpe de Estado, ele admite que tentava, abre aspas, uma maneira de questionar o processo eleitoral, fecha aspas, mas Jair Bolsonaro alega ter buscado só remédios, abre aspas de novo, remédios dentro da Constituição, fecha aspas. É o que ele disse, se livrando da pecha de tentar um golpe de Estado para derrubar a eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, amplia espaço no Congresso na segunda metade do governo Lula. Maior sigla de oposição terá mais poder na Câmara e no Senado após selar apoio aos candidatos favoritos a presidir as duas casas que formam o Congresso Nacional a partir de fevereiro do próximo ano. E as duas casas são Câmara Federal, que o cotado aí é o Hugo Mota, deputado federal Hugo Mota, da Paraíba, e a outra casa é o Senado Federal, que o cotado é o ex-senador Davi Alcolumbre, que é o favorito para retornar à presidência da Câmara Alta, chamada Câmara Alta do país, e já selou um acordo que vai ter o apoio dos senadores do PL na votação prevista para fevereiro. Ainda sobre eleições 2026, mas agora falando do Rio de Janeiro, a chamada de capa do jornal Globo diz: aliados do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pressionam por candidatura dele a governador do Rio em 2026. O atual governador, o Cláudio Castro, está sendo muito criticado, inclusive tem um pedido do Ministério Público de cassação do mandato dele por improbidade administrativa, e ele está sofrendo um processo de desgaste. E terminou, faltando poucos dias depois da eleição de segundo turno, que foi dia 27, já estão falando e pressionando para que Eduardo Paes comece a pensar ser candidato a governador do Rio de Janeiro em 2026. Só lembrando que Eduardo Paes foi no primeiro turno. Ele já conseguiu a eleição no primeiro turno, que foi no dia 6 de outubro. Não foi nem para o segundo, ele já foi logo eleito, tirou mais de 50% dos votos no primeiro turno. Ainda é chamada de capa esta foto de uma anta, para dizer de uma boa notícia ambiental no Rio de Janeiro. E diz a legenda da foto: uma família de antas foi identificada na Costa Verde, onde não havia registro do maior mamífero terrestre do Brasil nos últimos 110 anos.
Outro grupo da espécie, que é aqui da foto, vem se desenvolvendo num programa ecológico em Cachoeiras do Macaco. Abre aspas. É a melhor notícia do ano sobre conservação da fauna. Mostra que o Rio de Janeiro está com qualidade de habitat. Fecha aspas, celebra o biólogo Isaac Asimov. Déficit do governo federal passa de 100 bilhões de reais até setembro passado e é o maior em 4 anos. O governo federal registrou até setembro um déficit de 105,2 bilhões de reais, 11,5% a mais que no ano passado. O rombo nas contas da Previdência puxou esse resultado. O Tesouro Nacional prevê, porém, superávit no mês de outubro. Corte de gastos. O presidente Lula faz mais reuniões hoje, ainda não definiu o pacote de contenção de gastos da máquina pública federal. Novas reuniões com os ministros estão previstas para hoje. Ainda é chamada de capa do jornal O Globo, dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirma que virá ao Rio de Janeiro para a reunião da cúpula do G20. De saída da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos falou por telefone com Lula e acertou viagem neste mês de novembro ao Brasil, que nesta visita incluirá uma passada na Amazônia. O Brasil teme que negociações da COP30 sejam enfraquecidas. Conferência de 2025 em Belém tem como meta frear emissões de gases ao fortalecer o Acordo de Paris, do qual Trump retirou os Estados Unidos em seu primeiro mandato. No primeiro mandato dele, ele retirou os Estados Unidos desse acordo. E o acordo, como a gente já leu aqui na manchete do jornal, é para reduzir 1,5% de graus Celsius a temperatura da Terra. É esse o Acordo de Paris. E para isso, tem que diminuir as emissões de gás carbônico, diminuir os gases produzidos pelas indústrias, os combustíveis fósseis, como o petróleo, e incentivar o consumo de energias renováveis, como a energia solar, energia eólica e essa nova energia que está se falando, que é o hidrogênio verde. O jornal Globo também traz outra entrevista exclusiva, a primeira com o ex-presidente Bolsonaro e agora uma entrevista exclusiva na área de cultura com o cantor Paulo Ricardo. Paulo Ricardo ficou muito famoso na época do grupo RPM e ele diz: a gente só se preocupa com o show e se esquece dos negócios. O cantor que se apresenta hoje no São Paulo Gastronomia fala em entrevista ao jornal Globo do novo acordo na Justiça com o também ex-integrante do RPM, Fernando de Luque, que agora pode usar o nome RPM O Legado para se apresentar da tentativa de visitar Luiz pouco antes de sua morte e após as brigas com os parceiros do grupo musical. Ele decreta: banda tem que ter 2 caras importantes, advogado
e contador. Quadrilha de extorsão a comerciantes, formada por policiais militares, é presa na Baixada Fluminense. Investigação da Corregedoria levou à prisão de 21 policiais militares no Rio de Janeiro. Grupo extorquia valores de ao menos 54 pontos comerciais em Nova Iguaçu e deixava de atender ocorrências durante o tour da propina. Esse grupo não agia como agente do Estado, como servidor público, mas agia como milícia, extorquindo os comerciantes em troca de uma suposta segurança, recebiam dinheiro, gratificação, que o jornal chama de propina, para dar uma atenção especial a alguns comerciantes na região do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E por último, é também chamada de capa, é o terceiro jornal que traz para a sua capa, e na capa estão os principais assuntos da edição, das páginas internas, é o jornal Globo dizendo que o enterro de criança morta em operação policial lá em São Paulo tem tensão entre a PM e os presentes no enterro. Porta-voz da Polícia Militar de São Paulo admitiu que o menino Rian Santos, de 4 anos, provavelmente foi atingido por disparo policial em Santos. Houve atritos e ameaças de prisão durante o enterro do menino, que a Folha de São Paulo trouxe na capa a foto. O Estadão não trouxe, nem o jornal Globo, mas a Folha trouxe o momento de tristeza das crianças com o enterro do coleguinha lá em São Paulo. A manchete do jornal cearense O Povo é sobre a sucessão na capital do estado. Fortaleza, Evandro Leitão e José Sarto definem equipes e transição terá início. O futuro prefeito e o atual escalaram 7 nomes de confiança, cada um, para compor o grupo para mudança de gestão. O decreto que formaliza a transição foi publicado ontem. A foto em destaque na capa do jornal O Povo é sobre o kitesurf, um esporte muito praticado aqui no município, nas praias do município de Caucaia, que aqui fica vizinho a Fortaleza. E diz assim a legenda da foto: nas ondas do kitesurf, esporte tem atraído turistas para o estado do Ceará e estimulado o maior dinamismo econômico nas cidades litorâneas cearenses. Aqui no Icaraí, na praia do Icaraí e Cumbuco, esta prática é muito utilizada e atrai muitos turistas. É chamada de capa na área de cidades, dizendo que mortes por intervenção policial tem redução no Ceará. Na área de política, a chamada é uma entrevista que nós lemos ontem aqui para os senhores e as senhoras da TV da Transparência, em primeira mão. Foi uma entrevista que o presidente nacional do PDT, licenciado, hoje é ministro da Previdência, Carlos Lupe, deu ao jornal O Globo. E nessa entrevista, o jornal O Povo hoje reproduz, dizendo na sua chamada de capa: Lupe admite que Ciro Gomes pode sair do PDT
com aproximação entre o partido, PDT, com o PT. E Carlos Lupe, como a gente disse ontem, defende que o PDT seja governista, tanto a nível de governo do estado, como a nível de prefeitura municipal de Fortaleza. Esta outra foto é também tratando sobre esportes. Surf no Ceará. Campeão olímpico, o surfista Ítalo Ferreira destaca relação com o estado, que é um celeiro de nomes de destaque do esporte, o surf. E ele dá essa entrevista aqui para o jornal O Povo. No caderno Comes e Bebes, representada por esta foto de algumas iguarias, diz o seguinte: espaços da gastronomia da Casa Cor 2024 entregam experiências sofisticadas de pratos variados. No caderno Economia, a chamada de capa diz: a ferrovia transnordestina vai aumentar de 2.500 trabalhadores para 8.000 nesta nova obra. Essa ferrovia transnordestina liga Piauí ao Porto do Pecém. E ontem, como a gente disse aqui, a Sudene liberou via BNB cerca de 3 bilhões de reais para a conclusão da ferrovia. E o jornal O Povo destaca o aumento da mão de obra que será empregada na obra. E na área de cidades, é a última chamada de capa do jornal O Povo, é dizendo que com 53 homicídios, a cidade de Itarema é o município mais violento deste ano, que ainda não terminou, no estado do Ceará. Itarema é uma cidade litorânea, fica no norte do estado, vizinho ali de Jijoca, vizinho do Acaraú, vizinho de Amontada, onde fica aquela famosa praia Icaraizinho de Amontada, pois Itarema tem a praia de Almofala, que também é muito famosa, e lá hoje é o município mais violento do estado do Ceará. Somente este ano foram contabilizados 53 assassinatos. Agora eu mostro para os senhores e as senhoras a capa do Correio Brasiliense, com as principais matérias da capital federal. E no caderno Divirta-se Mais, é uma foto com Caetano Veloso e Maria Bethânia. Show para arrebatar corações. Caetano Veloso e Maria Bethânia desembarcam amanhã, sábado, no estádio Mané Garrincha, com a turnê que arrasta milhares de pessoas pelas capitais por onde passa. No repertório, os irmãos, Caetano Veloso e Maria Bethânia, diz, os irmãos de Santo Amaro. Santo Amaro é o município de origem deles, que eles é o filho da dona Canô. Então, no repertório, os irmãos de Santo Amaro, do Santo Amaro, da Purificação, cantam músicas que marcaram a história da MPB, que é a música popular brasileira. E esse show vai vir aqui para Fortaleza. Eles estão amanhã lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e dia 16, no outro final de semana, no sábado, os dois cantores, os dois artistas estarão se apresentando para o público do Ceará aqui em Fortaleza. Outra chamada de capa, já que hoje é sexta-feira, véspera do fim de semana, tá na hora de botecar. Festival nascido em Belo Horizonte chega com força em Brasília
para exaltar a gastronomia dos bares. Saia de casa e ajude a escolher, entre outros, o melhor tira-gosto. É o convite que faz o Correio Brasiliense. Brasil brilha no cinema. Um dos filmes mais aclamados dos últimos anos, chamado Ainda Estou Aqui, entrou em cartaz. Embalada por Vinícius de Moraes e Tom Jobim, Arca de Noé é outra atração das telas. As duas dicas de cinema do Correio Brasiliense. Ainda Estou Aqui, que trata a história de Rubens Paiva, morto na época da ditadura militar, e o desenho animado, um filme mais leve, chamado A Arca de Noé. Combinação perfeita. A chefe Tiziana Weiner prepara o risoto de filé, o prato italiano que vai bem com vinho. Conheça casas especializadas nessas delícias que funcionam na capital federal. A manchete do Correio Brasiliense é sobre as eleições dos Estados Unidos. Diz: Trump afirma que repatriação dos imigrantes ilegais é inegociável. Em entrevista à emissora americana NBC News, o presidente eleito dos Estados Unidos afirma que não tem escolha a não ser expulsar os estrangeiros em situação ilegal no país. Abre aspas. Não é uma questão de etiqueta de preço. Quando pessoas mataram, assassinaram, quando os traficantes destruíram países, agora eles estão voltando para esses países, porque não ficarão aqui, declarou. Ao Correio Brasiliense, brasileiro não documentado na Pensilvânia, quer dizer, sem a documentação legal, disse em entrevista ao Correio, abre aspas, Deus está no controle, fecha aspas. Especialista afirma que Trump chegou a falar na deportação de pelo menos 15 milhões de pessoas. Pelo jeito, esses 15 milhões estão nos Estados Unidos ilegalmente. O Correio Brasiliense, pela segunda vez, já está entrando em clima de Natal. Ele já fez uma matéria que foi chamada de capa mostrando a venda de flores e agora que mostra aqui a foto de um Papai Noel com a seguinte chamada de capa: à espera do Papai Noel. Abílio da Cruz, de 81 anos, já está preparado para a maratona mais brilhante do ano. Vestir a roupa da figura mais representativa do Natal virou uma tradição de família e uma boa renda extra para o fim do ano. Cindy Varejista prevê aumento de 7,7% nas vendas no Natal deste 2024. Ainda sobre os Estados Unidos, presidente eleito escolhe uma mulher, é a Suzy, para chefiar o seu gabinete, que lá nos Estados Unidos tem a mesma função de ser o ministro da Casa Civil, se for comparando aqui com o Brasil. O atual presidente Joe Biden, promete fazer uma transição ordeira e elogia a democracia dos Estados Unidos. O republicano Donald Trump quer conversar com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, para tentar uma reaproximação, coisa que o presidente da Ucrânia não está gostando nem pouco, que é o Zelensky.
Joe Biden vai à Amazônia e ao G20, a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Em conversa por telefone com Lula, o presidente dos Estados Unidos confirmou presença na reunião na cúpula dos países mais ricos em 18 e 19 de novembro. É a reunião. Vai ser no Rio de Janeiro. O norte-americano anunciou que iniciará a viagem ao Brasil por Manaus no próximo dia 17. 17 ele passa por Manaus, na Amazônia, e 18 e 19 se hospeda no Rio de Janeiro. Meio ambiente, sem trégua no combate à mudança climática. Belém, assessor do governo dos Estados Unidos, John Kerry, afirma que a eleição de Trump não mudará o rumo da discussão ambiental. Não é uma pessoa, um homem, que vai nos tirar dos trilhos do combate às mudanças climáticas, disse Kerry, em prévia da COP30, que será em 2025. Ele disse que avalia que não haverá retrocesso na posição do país em relação aos acordos climáticos assinados. Acidente vascular cerebral cresce entre os mais jovens. Os fatores de risco, como tabagismo, sedentarismo, má alimentação e estresse, foram apontados pela neurocirurgiã Marcele no podcast CB Saúde. A doença mata 6 pessoas por hora no Brasil. Esse assunto vem sendo tratado há 2 edições pelo jornal O Povo nas suas páginas de reportagem, tratando sobre AVC. Maturidade feminina. A ex-administradora de Itaguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília, a ex-administradora Caroline Guimarães disse ao podcast do Correio Brasiliense que quer ser candidata à presidência da OAB do DF, do Distrito Federal, que é mais um desafio na sua carreira. Roubo de luxo. Polícia do Distrito Federal desarticula a gangue do Rolex. Rolex é uma marca de relógio caro. Economia ativa. Em torno de Brasília mostra produtos no Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um ambiente muito agradável de Brasília, uma grande área de mata e de trilhas para fazer Cooper, que fica próximo ao plano piloto da capital federal. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico, do grupo O Globo. Primeira chamada de capa, COP16, biodiversidade. Conferência da ONU na Colômbia tem avanços importantes, mas impasse sobre financiamento permanece. Na área de vinhos, toda sexta-feira, o Valor Econômico traz uma matéria sobre esse assunto. E a chamada de hoje diz o seguinte: popularidade crescente da região da Provence, no sudeste da França, ajudou os rosés a vencerem preconceitos. Fórmula 1. Com público renovado, o GP de São Paulo vira festa de 3 dias e movimenta a economia da cidade. Manchete do Valor Econômico. O Fed, o Banco Central norte-americano, reduz juro pela segunda reunião seguida. Com Trump, mercado vê espaço menor para os cortes. Analistas passaram a projetar menos diminuições da taxa básica nos Estados Unidos devido à expectativa de que políticas do republicano, que é o presidente eleito, serão inflacionárias. Trump representa o sentimento antissistema, diz Young, do IPSOS. Governo federal retoma hoje o debate sobre a redução de gastos para definir o pacote que será apresentado. Petrobras lucra
32,55 bilhões de reais no terceiro semestre deste ano. Obra militante. A escritora Conceição Evaristo fala sobre sua popularidade tardia, a opção por editoras menores e novos livros que está preparando, disse ela nessa entrevista exclusiva ao Valor Econômico. O olhar das pessoas é contaminado pelo lugar social que ocupam, assim como toda a minha obra literária é contaminada pela condição de mulher negra na sociedade brasileira. É destaque ainda na capa do Valor Econômico, títulos de energia, cortes compulsórios na geração de energia solar e eólica por ordem do ONS em razão da falta de demanda, geraram perdas de 1,7 bilhão de reais no ano até o mês de outubro. Encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das principais capas dos principais jornais do país. Os editoriais do dia, Edson, tratam o primeiro: Trump, dólar e juros tornam mais urgente ajuste no Brasil. Políticas inflacionárias da plataforma populista do republicano Donald Trump tendem a encarecer a moeda americana, pressionando preços aqui no Brasil. Única maneira de romper círculo vicioso é controlar gastos do governo Lula. Segundo editorial, faz uma indagação: quem paga a conta dos tribunais de contas? É a pergunta que o jornal Folha de São Paulo faz nesse editorial. Ainda diz o seguinte: o dispêndio milionário na folha de pagamento dos conselheiros do Tribunal de Contas de Roraima é evidência de que, para o bem do erário, urge escrutínio das cortes e de suas funções. Indicações devem atender critérios técnicos, não políticos. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. A primeira matéria: Controladoria Geral da União põe na mira ONGs, organizações não governamentais, que receberam 515 milhões de reais via emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, do STF, em sessão plenária, é o relator desta matéria. Relação de órgão ligado ao governo Lula foi elaborada após ordem de Flávio Dino, do STF, que suspendeu a transferência dos recursos há 2 meses. Congresso quer driblar o Supremo com novo projeto sobre emendas parlamentares. Proposta aprovada na Câmara Federal agrava distorções institucionais dos repasses feitos por parlamentares para suas bases eleitorais. Tem aqui a matéria secundária dizendo o seguinte: eleições de Trump, Capitã Cloroquina e mais 2 vão aos Estados Unidos com diárias pagas pelo Congresso Nacional. A deputada federal Mayra Pinheiro, do PL, Partido Liberal do Ceará, conhecida como Capitã Cloroquina, acompanhou de Washington a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Ela diz que esteve no país para acompanhar o pleito e participar de curso sobre política. Ela recebeu R$ 12.500 em diárias para a viagem de sábado, dia 2,
Até ontem, quinta-feira, dia 7, o mesmo valor, R$ 12.500, foi pago ao deputado José Medeiros, também do PL de Mato Grosso, que fez o mesmo curso. O Senado pagou R$ 55.000 em diárias e passagens para o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. O senador estava em viagem oficial do programa de eleições dos Estados Unidos. Ainda nas páginas de política, é uma matéria, uma entrevista com o ex-presidente da República, Michel Temer, ele rebatendo a entrevista exclusiva que deu o presidente Jair Bolsonaro, já anunciando Michel Temer como possível candidato a vice-presidente numa chapa encabeçada por ele, Jair Bolsonaro. O que é que disse aqui o Michel Temer? A eleição de Trump não influenciará o STF, diz Temer sobre caso da inelegibilidade de Bolsonaro. O MDBista chama de brincadeira a afirmação de que poderia ser vice do ex-presidente Bolsonaro. Vitória de Trump nos Estados Unidos fortalece nacional-populismo representado aqui no Brasil por Bolsonaro. O retorno do republicano à Casa Branca sinaliza continuidade da crise democrática global e funciona como alerta para o Brasil. Guilherme Boulos, deputado federal que foi candidato a prefeito de São Paulo, reúne militância e ataca o governador Tarcísio Freitas e ataca Jair Bolsonaro em primeiro discurso público após derrota na eleição. Feminismo não me acolheu, diz mulher do ex-ministro Silvio Almeida, acusado de assédio sexual no Palácio do Planalto. Rio de Janeiro antecipa embate entre Bacelar e Paes, com Bolsonaro e PT na espreita. Bacelar é o deputado estadual, atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que pretende ser candidato a governador em 2026. E tem uma ala também aqui do PT incentivando que Eduardo Paes, atual prefeito eleito no primeiro turno, também se candidate ou coloque o seu nome como pretenso candidato a governador do Rio de Janeiro. Páginas de mercado, páginas de economia da Folha de São Paulo. Com avanço de energia eólica e energia solar, o governo estuda leilão para dar flexibilidade ao sistema elétrico. Reclamações contra a ANEEL, bolsonarista, fazem parte de disputa por cargos. Governo e Senado não chegam a acordo para novos diretores e os atuais estão no posto com apoio de partidos como o MDB. Petrobras lucra 32,5 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano e anuncia 17,1 bilhões em dividendos. Governo Lula descarta desvincular benefícios sociais do salário mínimo. Abono deve ser alvo de redesenho. Alterar os pisos de saúde e educação ainda está na mesa, mas é considerado candidato fraco a aparecer no pacote de corte de gastos que o governo está estudando para apresentar
à sociedade. O Banco Central norte-americano, o Fed, reduz ritmo de queda dos juros e vê a economia dos Estados Unidos em ritmo sólido. O corte ontem foi de 0,25%. Bilionário pode assumir o tesouro sob Trump. Principal arrecadador de fundos do presidente eleito, o Scott Bessent, busca candidatos para vice do gabinete. Economia global se prepara para o choque macro de novo mandato de Donald Trump. Lula, à direita, e o gasto da esquerda. Pequim está mais preparada para a guerra comercial com Trump, dizem analistas. Fortuna dos 10 mais ricos do mundo sobe 64 bilhões de dólares com a vitória de Donald Trump. E entre eles, claro, Elon Musk, dono da plataforma do Facebook, do ex-Twitter, que é o X. Vitória de Trump leva à venda exagerada de ativos ESG. Trump deve trazer ganho menor para o agronegócio brasileiro. As empresas bets, as empresas de apostas, freiam compra de arroz e feijão na baixa renda, afirma analista. Polícia Federal prende coach dos Bitcoins que teria furtado 260 milhões de reais. Golpe do FGTS tem roubo de dados e empréstimo com nome da vítima. Justiça manda CNU cancelar eliminação de quem errou ao preencher a ficha de inscrição no cadastro único dos concursos. A Austrália proibirá por lei acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Canadá fecha filial da TikTok no país por risco à segurança, mas a app continua no ar. A Nissan, fabricante de veículos, anuncia corte de 9 mil empregos e redução da produção por causa das vendas fracas. A França aprova maior regulação para a Airbnb e reduz benefício tributário. Guarulhos suspende recebimento de carga seca internacional. Leilão de ponte entre Argentina e Brasil é marcado para janeiro próximo. Agora, as páginas de mundo. Trump inicia plano de transição de governo e anuncia a chefe do seu gabinete. A co-diretora da campanha vitoriosa, a Suzy, será a primeira mulher a ocupar o cargo como chefe de gabinete da Casa Branca. Elon Musk, Kennedy Jr. e Hamas Yami são cotados para integrar a próxima gestão do governo dos Estados Unidos. O atual presidente Joe Biden promete transferência pacífica e fala em pleito justo e honesto. A mídia nos Estados Unidos perde influência e espera ataques de Donald Trump. Trump já anunciou que pretende revogar licenças de emissoras e processar repórteres que usam vazamentos. Aqui no Brasil, na época, o candidato Jair Bolsonaro também ameaçou revogar a licença da Rede Globo, mas
Foi só promessa de campanha, ele não efetivou esta ameaça. Evangélicos brancos alavancam vitória de Trump. Pesquisas apontam que 8 em cada 10 eleitores desse grupo de evangélicos votaram no candidato republicano. Aumento do voto negro no republicano, Donald Trump, não é síndrome de Estocolmo. Trump é um semeador de caos, não de fascismo, diz aqui a matéria da Folha de São Paulo. Aceite que os americanos pensam como Trump. Páginas de cotidiano aqui do Brasil. Santos, a cidade de Santos, em São Paulo, vive tensão entre polícia militar e moradores, com cerco a velório de garoto de 4 anos morto em ação policial. Projeto da Câmara dos Deputados, que rivaliza com a PEC de Lula, prevê prêmios a agentes. É a PEC da Segurança Pública. Texto articulado pela bancada da bala permite que policiais estaduais realizem atividades de inteligência e usa a apreensão de bens e ativos como fonte de recompensa. Ibirapuera inicia cobrança de taxa de treinadores de corrida. E a foto, esta foto viralizou nas redes sociais. É a foto do atual prefeito Ricardo Nunes e reeleito para mais 4 anos. Vejo a diferença das fotos. A foto da esquerda e a foto da direita. E essa foto viralizou nas redes sociais porque o Ricardo Nunes faz harmonização facial, clínica publica fotos do antes e o depois, mas depois apaga. Mas antes de apagar, o pessoal fez print. Olha a diferença. Aqui com olheiras, olha, com algumas, como chamado, pés de galinha, e aqui, depois que ele colocou preenchimento labial aqui por olho dos olhos e tornando uma aparência mais jovem. O prefeito reeleito de São Paulo, diz aqui a legenda da foto, Ricardo Nunes, do MDB, se submeteu a uma harmonização facial na clínica JK Estética Avançada, que a clínica apagou a postagem do antes e depois nas redes sociais. Acho que talvez a pedido do próprio Ricardo, para não ver sua imagem exposta e sendo criticada pelos internautas. Novo ensino médio de Lula só será obrigatório em 2026. Após vai e vem, Saúde recusa vacina atualizada da Covid por falta de registro da Anvisa. Na página de Meio Ambiente, a matéria diz: emissões de gás carbono do Brasil em 2023 tiveram maior queda em 15 anos. 2024 será o ano mais quente já registrado, diz o Observatório Climático Internacional. Página de Ciência. Pesquisa identifica células que atuam na aprendizagem e no armazenamento da memória. Já havia suspeitas sobre o papel dos astrócitos nesses processos, mas novo estudo com camundongos traz evidências robustas sobre o tema. Páginas de esportes. Primeira matéria. Grupo de investidores apresenta projeto que prevê recolocar o time da Portuguesa na Série A até 2029. Empresa quer transformar o clube em uma SAF,
SAF significa Portuguesa é Sociedade Anônima do Futebol. Essa SAF promete assumir dívidas, reformar o estádio Canidé e investir 263 milhões de reais no futebol profissional do time da Portuguesa. Na Folha Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha de São Paulo, a matéria de capa diz: escritora Virginie Dependentes renova seu feminismo afiado ao imaginar que querido babaca conversa entre uma atriz e seu bajulador. Ainda na Folha Corrida, aqui tem uma foto de um cachorro no plenário da Câmara Federal. Cão farejador faz busca por explosivos antes do início da cúpula de presidente dos parlamentos do G20, da reunião. Filmes e séries para ver após as eleições dos Estados Unidos. Com apoio da Núclea, projeto da OSB leva música a escolas públicas de São Paulo. O humor inteligente e bom ritmo conquistam em comédia nos norte-americana. Outra matéria, Não Solte, é terror marcado por incapacidade de propor qualquer inovação estética. É a crítica do cinema. Pouco empolgado, filme acompanha uma mãe e duas crianças que precisam sobreviver no meio de uma temida floresta amaldiçoada. Otton Bastos, do filme Deus e o Diabo, volta ao auge da carreira aos 91 anos com filmes e monólogo. O ator apresenta a peça Não Me Entrego Não, com temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e estrela o longa-metragem O Voo do Anjo, produção em que dá vida a um idoso que se torna amigo de um homem com depressão. E a foto é do ator Otton Bastos, ainda bem novo, quando ele estrelou no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. O ator, aqui a foto, a legenda da foto diz: o ator Otton Bastos em cena de Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme icônico do cinema brasileiro, do cineasta Glauber Rocha. O segundo ato cria jogo de personagens para refletir sobre a essência da atuação. A Forja é filme cristão atento a dilema dos jovens. Artista revê arte de cidades históricas de Minas Gerais em sua nova mostra. Gastos com show de Madonna são questionados. Em meio a polêmicas, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pergunta a cariocas quem deve cantar em Copacabana no próximo ano de 2025. Virginie Despentes enfrenta a raiva ao criar papo literário com um machista. O nome dos mais afiados da escrita, a autora imagina conversa de atriz veterana com acusado de assédio em Querido Babaca. Romance revê era do cancelamento virtual ao sugerir uma ode aos laços de camaradagem. Ainda na Folha Ilustrada, temos
matéria sobre espetáculos de circo em lonas de teatros transformam São Paulo em picadeiro. E com esta matéria eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 8 de novembro, agradecendo a sua audiência e convidando-o a acompanhar com a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.